Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você. Pergunto a vocês, já ouviram falar do conceito de bola de neve? Muitos aí que operam no mercado financeiro já escutaram essa expressão bola de neve, vou formar a minha bola de neve, vou fazer o efeito dos juros compostos, ver a empinada da curva de juros. E hoje nesse vídeo eu vou tratar sobre isso. Eu fiz um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês com uma resposta de quanto tempo que demora para a gente formar a tal da bola de neve. Psicologicamente, a gente gosta de um número, gosta de um dado para poder traçar um objetivo, traçar uma estratégia, por mais que a gente saiba que o mercado ele é imprevisível. Mas é interessante a gente ter uma resposta e é isso que vocês vão conferir nesse vídeo hoje. Bom, galera, esse conceito de bola de neve, de snowball em inglês, é algo bem particular, é algo bem subjetivo. Eu acho que cada investidor, ele raciocina com um tipo de evento no qual ele vai falar, não, agora eu alcancei a independência financeira, agora eu consegui a minha bola de neve. O que eu imagino para mim e o que eu acho sensato a gente raciocinar com a tal da bola de neve, que é a partir daquele momento que o seu investimento ele consegue caminhar sozinho, proporcionando lucros, proporcionando rentabilidade, que você pode ou aproveitar ou deixar que ele continue. Então eu raciocino com bola de neve aquele ponto que você realiza os aportes e os rendimentos dos seus investimentos eles chegam no mesmo nível de aporte. Então se eu aporto R$1.000 por mês, eu vou começar com meus rendimentos lá, vai pagar R$10, R$20, R$30, 40, 100, 200, 500. Na hora que esses rendimentos chegarem no valor de R$1.000, para mim, eu acredito que eu alcancei independência financeira, porque eu não preciso mais daqueles aportes. O conceito de independência financeira mesmo é aquele conceito que você passa a ser independente, você não precisa mais trabalhar. Aquele valor, ele já te proporciona sustento. No meu caso, eu tenho um objetivo um pouco menor, não almejo tanto. Lógico que se chegar, eu quero, né? É muito melhor não precisar trabalhar, poder viver de mercado, poder ter o tempo livre, mas curto prazo, mais pé no chão, eu penso como a independência financeira quando os meus rendimentos eles alcançarem o valor dos meus aportes. Então esse aí é o meu ponto de bola de neve. Quando os meus rendimentos alcançarem, a partir daquele momento, se eu quiser não aportar mais, eu posso, porque eu já estou tendo aquela quantidade de aporte que eu estou recebendo, e obviamente, se eu continuar aportando, a partir daquele momento, o potencial ele dobrou. Se eu coloco 1.000, estou recebendo 1.000, agora eu já tenho 2.000, e assim vai seguindo, e aí o efeito da curva de juros ele empina mais ainda, né? A gente passa a ter maiores retornos. Mas para fins desse vídeo aqui, para fins de resposta, para fins de tempo, eu considero isso. A bola de neve quando os rendimentos eles alcançam os aportes. E eu fiz um estudo aqui, fiz uma planilha, vou compartilhá-la com vocês, vou deixar o link da planilha na descrição do vídeo para vocês realizarem o download e poder brincar aí com o seu tempo, com seus objetivos. E eu utilizei aqui como instrumento de investimento os fundos imobiliários. Por que eu utilizei os fundos imobiliários? Por causa da previsibilidade que a gente tem dos retornos. Os retornos dos fundos, como todos sabem, de maneira geral, eles acontecem mensalmente. Então a gente fica mais fácil de você poder calcular, você consegue observar na linha do tempo o comportamento do fundo em questão de retorno, quanto que ele paga mais ou menos, a gente tem uma ideia, certo? E é bem interessante que eu utilizei um prazo aqui de análise de 3 anos, é um prazo relativamente pequeno e não é. Foram 42 meses, se eu não me engano, que eu peguei os dados aqui, desde 2019, e nesse meio termo a gente teve o Corona Crash, a gente teve a pandemia do Covid, e ela nos traz um excelente ponto de observação que você verifica como que o fundo imobiliário ele se comportou no momento de crise. Se ele interrompeu o rendimento mensal dele, se ele diminuiu, se ele continuou. Isso aí agrega mais ainda a questão de ser previsível ou não para a gente poder alinhar um raciocínio aqui, tá? Então, escolhi os fundos imobiliários por esse ponto
E eu vou mostrar aqui para vocês, vamos passar para a planilha. Essa aqui é a primeira parte da planilha, tem mais informação, só que eu deixei oculto para a gente poder raciocinando. Então eu peguei desde julho de 2019, foi uma data aleatória, até novembro de 2022. Totalizaram aqui 42 meses. Coloquei fundos aleatórios, mas dando aqui a importância de diversificar os setores. Então nessa primeira coluna, a gente tem o VISC11, que ele é um fundo de shoppings, um fundo imobiliário ligado ao setor de shoppings. Eu tenho GGRC e HGLG, fundos de galpões logísticos, que são fundos de tijolos. Eu tenho o Maxi Renda e o Hectare 11, que são fundos de recebíveis imobiliários, os chamados fundos de papéis. E aqui eu tenho o TGAR, TIGAR 11, como alguns chamam, que ele é um fundo híbrido. Ele, na composição desse fundo, você tem investimentos em equities, que são participações, você tem investimentos em outros fundos imobiliários, tem investimentos em recebíveis também. Ele é considerado um fundo de desenvolvimento, certo? E aqui eu vou até abrir o site Funds Explorer, que foi onde eu peguei essas rentabilidades. Como que eu fiz? Ao acessar o site, você vai clicar na lupa, coloca o nome do fundo que você quer, ele vai aparecer aqui embaixo e a gente acessa o fundo. Aparecendo as informações do fundo, eu rolei aqui para a parte, ele tem o Dividend Yield, que está aqui, ó, e ele aparece as porcentagens. Eu fui clicando em cima de cada porcentagem dessa e fui anotando aqui na planilha. Então tá aqui essas porcentagens, elas são aqui do Dividend Yield. É interessante perceber que esse valor de Dividend Yield, ele é baseado no valor do fundo na referência daquele pagamento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui em dezembro um Dividend Yield de 1,07%, ele tem um preço que ele considerou um preço base do fundo, e o rendimento em cima daquele valor base ele deu esse valor aqui. Essa informação a gente vai achar dentro dos relatórios do fundo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele pagou 1,30, aí é só fazer as contas do 1,07 aqui pelo 1,30 que a gente acha o valor base, tá? Só para poder explicar para vocês. E voltando aqui na nossa planilha, eu peguei e fiz a anotação com todos esses, um a um. Então a gente tem aqui os dividend yields mês a mês, certo? E eu cheguei aqui embaixo, ao final desses 42 meses, eu fiz uma média de cada fundo desse. Então ela está partindo aqui da esquerda para a direita, a cor aí mais salmão para o verde, do menor para o maior, tá? E assim, o que eu pontuo dessa parte? A gente percebe que os fundos de tijolo, os fundos aqui, o do shopping e os galpões logísticos, eles têm uma média de retorno menor. Com certeza, nesse meio aqui, a gente vai ter picos de rendimentos, mas na média a gente considera isso aqui. Já os fundos aqui de recebíveis e o próprio fundo híbrido, eles têm uma média de retorno maior. Logicamente que eu cheguei nessa média final considerando essa composição de carteira. Isso aqui vai mudar de investidor para investidor, vai mudar do peso que você coloca para os fundos. Depois eu vou te mostrar os meus aqui, o que eu consegui, tá? Desses fundos aqui eu não tenho o HGLG e não tenho o de Shopping Center. O GGRC eu tenho, Maxi Renda, Tigar e o Hectare eu tenho na carteira. Então, essa composição aqui de maneira distribuindo igual, né, igualitária, com pesos iguais os fundos, nesses 42 meses eu consegui uma média aqui de 0,90%. É uma média bem interessante se tratando de fundos imobiliários. O professor Marcos Baroni, que é uma das referências aí da Suno Research, analista aí de fundos imobiliários, analista de ativos, ele cita em alguns vídeos dele que a média dos fundos imobiliários é na casa do 0,65. Enquanto a gente tem aí aluguéis que dão um retorno líquido para aquele proprietário do imóvel entre 0,4% e 0,5% ao mês, e o fundo imobiliário dando um rendimento líquido de 0,65%. Aqui eu consegui 0,90% de média, tá? Então vou abrir aqui as colunas, certo? Deixa eu mexer aqui na minha imagem para não atrapalhar. E aqui eu tenho um capital inicial, cada um vai poder fazer isso aqui, né? Conforme a sua
sua situação financeira, eu tenho o valor do aporte e eu tenho a rentabilidade. Nesse primeiro momento, eu coloquei essa rentabilidade de 0,71% propositalmente, que ela é a rentabilidade da poupança. Foi a rentabilidade da poupança do mês de dezembro. Para quem não sabe, a poupança, quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança ela rende 0,5% ao mês, mais a taxa TR. Fazendo as contas, deu 0,71%. E se eu partisse de um aporte inicial, de um capital inicial de R$0, com um aporte mensal de R$500 por mês, teria que colocar aqui R$500, né, no capital inicial, para ele aparecer aqui, e posteriormente os aportes de R$500. Eu alcançaria em fevereiro de 2031 a bola de neve. Olha só, o nosso rendimento ele se equiparou aos aportes, tá? Ressalto que aqui eu estou considerando uma média constante de rentabilidade, o que não reflete a situação do mercado, mas quando a gente coloca na média, eu acho que isso aqui vai dar uma aproximação do tempo bem interessante. O que vocês podem fazer de posse dessa planilha? Pegar aqui as colunas, ó, dar um Ctrl C aqui e jogar essas médias variadas aqui para você ver quando que vai chegar, tá? Dá para vocês ir acrescentando outros ativos, mudar o peso, enfim, dá para brincar. O esqueleto dela tá aqui, aí você verifica, certo? Então, com essa rentabilidade de poupança, a gente chegou lá em 2031. Eu destaquei de verde aqui para ele já ficar destacado quando que ficaria igual a rentabilidade com o aporte. E para a gente fazer as contas, eu posso colocar aqui, ó, data inicial janeiro de 2023 e data final, qual que foi a data final lá? Fevereiro de 2031. Então eu vou colocar aqui, ó, FEV/2031. E ele já vai me dar o tempo aqui. Então são 8 anos e 1 mês para chegar na bola de neve aqui para a gente alcançar, considerando essa taxa de retorno. Agora vamos usar aqui, ó, o 0,90, que foi o que eu achei aqui na média desses fundos, tá? Então olha como que vai mudar 0,90. A gente vai estar subindo aí 0,19 pontos percentuais. E olha só, como que vai fazer diferença? De 8 anos e 1 mês, agora a gente já passa para junho de 2029. Então vamos colocar aqui, ó, junho de 2029, ó, 8 anos e 1 mês. Olha só como que já diminuiu bem, já caiu praticamente aí 2 anos, por causa de 0,19 pontos percentuais aí. Tá? A gente vê que faz muita diferença. Aqui embaixo eu coloquei uma taxa ao ano, só para a gente ter noção do que essa porcentagem aqui ela representa, certo? E uma coisa assim que eu achei bem interessante falar, por exemplo aqui, ó, esse fundo, o VISC11, que é o de Shopping Center, ele alcançou aqui uma rentabilidade de 0,80, né? Aqui tá bem tranquilo. Agora a gente percebe aqui, ó, que a gente tem rentabilidades bem baixas, ó, 0,57, 0,62, 0,64. Né? Até que ponto que é interessante você ter essa rentabilidade na carteira, sendo que eu mostrei aqui para vocês que até a poupança estava superior, tá? Isso aqui reflete aquela questão do preço. A gente tem que ter um pouco de bom senso, que muita gente fala assim, você não pode levar o preço, levar o PVP na questão da compra dos fundos ao pé da letra, né? Eu só compro abaixo de 1. Não, depende. Mas eu acho que é interessante a gente ter aquela noção que o fundo está muito alto, o valor dele, perante o retorno que ele está trazendo. Então, no caso aqui desse fundo, desse VISC11, para ele pagar esse retorno de 0,80, relativo ao rendimento que ele pagou no mês de dezembro, ele estava na casa dos R$104. Aí eu percebi ali que, pô, R$104 é um valor interessante para o fundo. Aí depois a gente faz uma comparação com o PVP ali, para ver se está batendo com o valor patrimonial, para ver se está muito acima, muito abaixo. Tá? Então é interessante fazer essa observação. E aqui, né, foi a média desse estudo que eu fiz, e eu vou mostrar da minha carteira agora para vocês como que ficou. Então essa aqui é a composição da carteira hoje. Eu tô mais pesado em recebíveis imobiliários, em fundos de papéis, que foi quando eu iniciei a carteira, eu iniciei aportando por eles, e por isso esse peso maior. É uma carteira que ainda ela está sendo estruturada, tá faltando eu ampliar para aumentar a diversificação dos ativos. Hoje eu estou numa concentração de ativos ali em torno de 13% em cada ativo. É um valor muito alto ainda,
tenho somente 8 fundos na carteira, no portfólio, mas com os aportes naturalmente vai ocorrendo a diversificação. Então eu tenho aqui 54% da carteira de recebíveis imobiliários, eu tenho aqui 18,5% de logística, 13,5% ligado ao agro e 13,5% híbrido, certo? Em 2022, eu consegui uma média de rentabilidade de 0,92% com essa composição de carteira. A gente percebe que eu tive meses aqui com 0,86, eu tive um pico de 1,07, depois ele caiu um pouco, sobe, e assim, né? Ele não se mantém constante. Mas quando a gente faz a média, eu consegui esse valor aí. Já em 2023, no primeiro mês de 2023, consegui um retorno excelente de 1% na carteira, em virtude aí de um dos fundos ele ter aumentado o rendimento em 46%, se eu não estou enganado. Foi o GGRC. Eu acho que o rendimento que ele pagou em dezembro foi coisa de 85 ou 75 centavos. Não, GGRC não. Foi o CVBI. Ele pagou 85 ou 75 centavos em dezembro e agora em janeiro ele pagou 1,10. Então puxou o rendimento da carteira lá para cima. Só que isso aqui não é regra, né? Eu tenho plena ciência que as oscilações elas ocorrem, né? Mas é uma média aqui bem interessante, né? 0,90%. Eu tenho uma expectativa com o peso dos recebíveis aí dos fundos de papel de conseguir em torno de 0,80 ao mês, 0,85. Aí quando a gente volta aqui para nossa planilha e eu coloco aqui já estava 0,90, né? Então vamos colocar aqui 0,85. Vamos ver quando que ele alcançou a bola de neve. Outubro de 2029. Vou mudar aqui. Outubro de 2029. Então, 6 anos e 9 meses, tá? Isso aqui, galera, independente do valor do aporte, tá? Ele vai ser, o tempo ele praticamente não muda. Então, se eu colocar aqui R$2.000, ó, porque o aporte ele aumenta, só que o objetivo ao ser alcançado também aumenta. Então, vamos ver lá quando que ele vai dar. Novembro de 2029, né? Aumentou um pouquinho aí, pouca coisa, vai dar uma diferençazinha, mas se mantém da mesma forma. Se eu aumentar aqui o capital inicial, vamos colocar aqui 50 mil, então com certeza eu vou chegar muito mais rápido, porque eu já começo recebendo um valor alto aqui de aporte. Então, ó, janeiro de 2028, vamos colocar aqui janeiro de 2028. Já caiu para 5 anos, de 6 anos e 9 meses já caiu para 5 anos, quase 2 anos a menos, tá? Então a gente vê que é um tempo bem considerável e é mais ou menos o que eu sempre trabalhei aqui no canal. E a gente vai perceber a virada da curva de juros, quando empina mesmo e a gente sente o efeito na carteira, aproximadamente com 5 anos, e aqui eu estou mostrando para vocês. Então aqui com a planilha vocês podem brincar aqui mudando o capital inicial, mudando o aporte, mudando a rentabilidade, pode deixar ela única, igual está aqui, ou mudar manualmente. Eu posso começar aqui com aporte no valor fixo e seguir, e a partir de certo momento eu aumentar o aporte aqui manualmente. Eu vou editar a planilha, não tem problema. Ah, ela vai corrigir. Só que perceba que se eu edito, eu tenho que corrigir todo mundo para baixo. Aí eu vou ter que deixar igual, porque ele está puxando desse valor aqui. Tá? O único ponto que vocês preenchem, se deixar ela original, é essa parte aqui e aqui das datas. Tá certo? Eu vou deixar ela zerada aqui, com valor mínimo, tá? Então dá uma boa base para todo mundo poder ter uma noção. Então, pessoal, é isso aí. A ideia do vídeo era essa. A gente consegue ter uma estimativa de quando que a gente vai chegar no objetivo. Aqui eu trabalhei com média, e a média, ao longo do tempo, ela tem um efeito maior do que seja rendimentos muito baixos pontuais ou seja rendimentos muito altos pontuais, né? O efeito na carteira ele vai ser o efeito da média, não vai ser esses poucos pontos. Mas aí vocês trabalhem, façam um estudo de vocês individual, para vocês verem como que vai ser na carteira, né? E muda os valores aqui, tem N possibilidades. Mas a ideia era poder mostrar isso aí para vocês, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!